Sabe quando você acorda, corre pra trabalhar, come alguma coisa, volta, dorme e no outro dia tudo se repete? Loucura, não é? Tem muita gente que nem vive, só sobrevive. Trabalha pra comer, come pra ter força, tem força pra trabalhar e no outro dia tudo de novo. E no fim, parece que tudo só gira em torno de manter o corpo funcionando. E a alma? Onde está a alma? Eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje eu recebo uma pessoa muito especial, uma amiga que há 2 anos a gente vem construindo uma linda história aí na assistência, né? Tenho aprendido muito com ela e ela vai compartilhar com vocês hoje. Hoje eu tô com Eliane Brandão. Coisa mais linda. Seja bem-vinda, né? Eliane é uma mulher que está na assistência social. Ela, eu gosto de dizer, ela é técnica de enfermagem e é socorrista do SAMU. Que loucura! E além disso é mãe, é vó. E se você olhar pra ela, você vai falar que é vó não, que é uma avó muito que você chamar de vó fica brava. Toda inteira, novona, então seja bem-vinda. Não fico brava, não. Fica não? Amo ser avó. Nossa, manda um beijinho pra Lavínia. Amo. Linda, amo, linda, linda. É a minha vida. É grande parte da minha vida. Representa o sucesso da história, né? O sucesso da sua jornada, né? Você tem noção do que é filho, daquilo que você mais ama no mundo? Filho daquilo que você mais ama no mundo. Eu acho que é o amor maior ainda, né? A gente passa por fases na vida que a gente acha que ama o pai e a mãe. E ama. Uhum. Aí depois você acha que ama o primeiro namorado. Nossa, que qualquer ordem ali, né? Você executa com aquela gratidão, aquela paixão. Mas quando você tem filho... É diferente, né? Aí é diferente. Acho que a maternidade... Aí você descobre que realmente é uma intensidade diferente. E não dá para comparar com os demais amores que você teve. Tô aqui voando, como sempre, né? Você sempre me provoca, né? Solta umas pérolas assim, depois me deixa 30 dias lá, igual remoer. Também, isso é troca. A gente bem faz isso com o outro. É um sempre provocando o outro. Eu acho que isso, o crescimento é isso, né? Ninguém sabe mais que ninguém. Na verdade, todos nós somos eternos aprendizes. E todo relacionamento tem que ter química. É verdade. E eu acho que a minha química com a sua foi exatamente essa. É um conseguir pôr o outro para pensar. Nossa, tem dia que eu fico puto. Oh, desculpa. Corta aí, Cláudia. Mas é provocativo mesmo. Eu tô com uma aqui que eu acho que vai ser boa parte do nosso papo de hoje. Mas antes disso, eu preciso agradecer os parceiros aqui, né? Do podcast. O Divancast hoje, a gente vai tomar um café gostoso aqui, tá? Eu acho que eu já te levei lá, não sei se eu te levei. É lá na Doce Itália. Se você quer tomar o melhor café do Vale do Aço, eu recomendo a Doce Itália. Fica ali no Colégio Angélica, antigo Colégio Angélica, na esquina. E lá não é só café, também tem gelato italiano. O Alexandre tá aqui. Você já tomou sorvete italiano? Não. Então você vai pegar a Eliane e vai levá-la para tomar um sorvete italiano, no melhor sorvete italiano do Vale do Aço. Tem lá no shopping também, você subiu a escada rolante ali, na hora que você dá de cara subindo pro cinema, tá lá, Doce Itália. É o melhor café e gelato do Vale do Aço. Obrigado. E se você que tá nos ouvindo tem interesse de fazer parte aqui da mesa, entre em contato com a gente, tem link aí no canal. Seja bem-vindo e traz sua marca para nós, né, Eliane? Claro. A ideia agora, o desafio que a gente tem hoje é de junto a gente tentar, né? Tentar fazer um diálogo para a gente entender o que a vida fez da gente. Né? O que a vida fez da gente. Porque, como você me provocou há uns 30 dias atrás, eu prometo que não vou falar tudo, só a metade. Né? Que é uma frase bem, bem provocativa que você disse assim: a vida tem se resumido, né? Ou se resume em trabalhar, comer e excretar. Eu vou deixar a parte bonita. É porque ela é toda da saúde, eu ia usar outra coisa, mas deixa ela. Fica mais bonito. Mas isso gerou um buraco, um abismo muito grande, né? Porque quando a gente para pra pensar, quando eu parei pra pensar, melhor dizendo, né? Eu acho que os últimos 25 anos da minha vida se resumem isso aí.
Então, a gente tem disso, né, Marcos? Às vezes, em planejamento para execução de algum trabalho, a gente acaba entrando nos assuntos e que aquilo permeia e mexe um com o outro e põe realmente a gente para pensar. Como eu já disse, eu acho que essa química da gente, da nossa amizade, que todo relacionamento tem que ter química, né? Tem que ter admiração. Senão, não estende. E a gente tem muito disso. Em uma das nossas conversas, quando eu disse isso, é bem ligado ao que você acabou de dizer. O que a vida fez de mim? Em dados momentos da minha vida, onde a gente tem que aprender a querer, eu me peguei analisando isso. O contexto de conceito do que a gente acha que é prioridade. Porque o que é prioridade para mim não é a mesma que é para o outro. Sim. Mas, em um dado momento, se eu realmente não filtrar o conceito de prioridades, e não tiver maturidade, eu posso fazer só isso a longos anos da minha vida. Eu vou trabalhar, comer e excretar. E mal ainda, né? né? A gente costuma ouvir muito dizer assim, o tanto que eu trabalho, né? Hoje eu posso comer isso, comer aquilo. Eu mereço. Tá, vamos lá. Aí você tá com poder aquisitivo melhor, você põe como prioridade alguns alimentos que não são para nutrir, são para encher, para satisfazer. Porque, é gostoso, é bom, mas eu preciso girar em torno daquilo sempre. E às vezes a gente abre mão de uma série de compromissos para manter esse rito. E sobre a justificativa que eu mereço. Eu mereço. Aí você passa 5 anos da sua vida e se você parar e pensar assim, o que eu fiz do meu salário, do meu ganho, o que eu priorizei por 5 anos, uma vez que eu pude fazer algo melhor. Nossa, eu comi muita coisa boa, eu fui em restaurantes, né? Que eu comi isso, comi aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Seria a gente reduzir a vida nesse mero detalhe, trabalhar, comer e excretar. E aí? E para além. E aí? A gente está falando de 5 anos. E que mais eu me propus? Que mais? O que foi prioridade para mim? O foco na sobrevivência básica seria? Eu preciso nutrir, saudável. O que não foge da regra, alguns prazeres, né? Claro que sim. Mas e aí? Eu vou sempre priorizar os prazeres momentâneos. Eu vou sempre priorizar a comida é um o prazer da pizza, tá do doido? Hambúrguer. Você tava falando isso hoje, Eliane. Tipo assim, eu sou uma eterna luta contra a balança, né? Eu, assim... Eu fiquei sabendo aqui no episódio anterior, se você não viu, com a Cacá treinadora, ela falou que o corpo sempre vai querer voltar pro seu peso máximo que você já teve. Então, ou seja, eu já fui muito mais gordo que eu tô hoje. Você me conheceu, eu tava bem mais gordinho, tava roliço, né? Como disse. Mas ainda eu me sinto ainda acima do peso. E eu confesso pra você que a comida é um desafio. É um desafio. Você acabou de falar da pizza, do hambúrguer. Eu não tenho tanto problema com pizza e hambúrguer, mas eu gosto demais de almoçar e de jantar. Todo arroz branquinho, feijão. Eu costumo dizer que eu não tenho maturidade pra... A gente foi comer um dia desse no comida self-service. Eu não tenho maturidade. Eu chego ali, tem feijão tropeiro, eu coloco, tem farofa, eu coloco, tem um salpicão que eu gosto, eu coloco, um arrozinho, eu coloco. Nem casa, mas ela é casal. Se tiver uma feijoada, ainda põe um pouquinho. Quando chega no final, de pouquinho em pouquinho, eu comi muito. Você entendeu? E no outro dia eu vou fazer o quê? Aí vamos falar de nutrir. Você não nutriu, você se encheu, se empanturrou. É um prazer? Mas e aí? Aí você se deu esse prazer naquele dia, você vai se dar todo mês que você pode se proporcionar algo diferente, você vai priorizar isso daí. E aí? A gente resume a vida nesse prazer, na comida. E a gente tem a desculpa de que eu posso
como é que é? Eu trabalho demais, mas pelo menos eu trabalho demais, mas não posso... Mas bem. você não está observando as medidas. E conforme a Cacá disse, uma vez que você adquire o número de células de gordura, você não as perde. Elas murcham. Emagrecer é a consequência de todo o processo que você faz, que nem é só dieta. Não. Só que você não perdeu essas células. Elas estão aí, elas murcharam, mas estão aí com toda a informação adormecida ali. E é só um gatilho. Você sabe que, pensando por essa ótica, eu posso desanimar de vez, né? Tipo assim, se lasca a balança agora. Eu vou viver do prazer da comida. Foda-se. Eu tava te falando hoje cedo. O prazer de se ver bem, eu tô enchendo o saco, velho. Hoje eu sou outro. Eu ainda tô acima do peso, mas eu sou outro. Eu calço o sapato com facilidade. Eu visto uma roupa, eu me sinto bem, né? E eu me sinto mais bonito hoje que quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu assim, tô virando um coroa que eu tô gostando. Sério. Uai, primeiro tem que começar de mim, né? Eu acho que é a melhor fase Não é, cara, eu tô me amando. Tô falando sério. Você autoafirma. Não, eu tô me amando. Tô numa fase... Cara, é a melhor você tá fase. entendendo? Então eu tô descobrindo afetos que a gente não valorizava. Porque quando a gente vive nesse ciclo aí que você... Cara, você não tem ideia... Você tem, porque eu falei com você 30 dias dessa frase, né? Toda hora a gente falava. Porque ela colou no meu sintoma, assim, igual chiclete, quando você pisa no chão com asfalto quente, que ele sai... e dá aquele grude, aquele grude. Porque literalmente, Eliane, a gente vive na roda, nessa roda aí, trabalhar, comer... E excretar. Trabalhar, comer... E excretar. E aí você não dá conta dos seus afetos, do que te atravessa, do que te faz feliz, do que te faz triste, do que te faz mal, do que te deixa pra baixo, do que te deixa pra cima, né? Aí você valoriza o quê? Uma serra de comida ao invés de você. Do que eu gosto, do cinema, do show, da companhia, do papo no Parque Ipanema, da roda de conversa, coisas simples. E você tá perdido. O que você escolhe, Marcos, como prioridade vai te alavancar pra frente ou pra trás. Eu acho que o papo não é nem sobre comida, e né, até cara? te estaciona. A gente está usando, né? A gente uma falou nesse sentido do comer, mas existem esta forma de prioridade em vários outros sentidos. Tem quem escolhe jogar. As jogatinas, né? O cara faz disso, trabalhar, jogar. Ele gira em torno disso. Tem quem escolhe beber, né? O prazer daquilo ali. Eu até brinquei hoje, né? Tem gente também que a gente também quer trabalha, bebe, mija. Excreta. Ela detesta isso. Eu não acho elegante. Vamos ser deselegantes. Aí, assim, então, assim, teve uma época da minha vida que eu pensei assim, tá, eu posso me dar algo, eu posso priorizar nesse momento alguma coisa que não esteja dentro daquilo que é o básico, que é a rotina, que é a minha sobrevivência. E aí, eu vou girar em torno, eu vou me dar esse prazer menos vezes e vou pensar numa outra coisa como prioridade. Você conseguiu achar esse ponto? Ô Marcos, eu consegui, e posso te falar mais? A gente fala que nada se cria, nada se perde, tudo se copia, tudo se transforma. Olha, enfim. Filósofo. Então, mas é engraçado que às vezes surgem algumas coisas de onde você não viu de lugar nenhum, de onde você não ouviu de lugar nenhum, e você começa a pensar naquilo. Tá, vamos lá, mês passado, e assim, eu tinha um desejo de dar certo tão grande, era uma questão de orgulho, sabe? Era um troço assim, eu não me aceitava não dar certo. E o que era dar certo? Boa. Trabalhar, comer, excretar? Eu mereço mais que isso. Eu quero mais que isso. E verdadeiramente, às vezes você tem que abrir mão de coisas que a gente sente menosprezado. Poxa, eu vou ter que abrir mão disso tão básico, mas eu vou ter que abrir mão disso. Aí a gente consegue sentir diminuído, aquela sensação de
de menos mesmo, mas porque a gente não consegue entender que entre plantar e colher existe um universo. E que eu não planto agora para colher daqui 5 minutos. Isso não funciona nem realmente com a ação de plantar realmente. E é assim com as escolhas da gente. Aí eu comecei a pensar assim, a longo prazo vai ser diferente e persistir naquilo de não só trabalhar, comer, excretar, porque eu queria mais. E eu comecei a priorizar coisas que eu não precisava mostrar para todo mundo. Porque a gente pensa assim, o que é prioridade hoje? Antigamente a gente falava isso, né? Pelo menos não falta nada de comer. A gente gira em torno disso. A gente ouviu muito isso, né? Não, a gente não tem dinheiro, não. A gente é uma família simples, mas não falta nunca faltou nada de comer. Isso resumia em sucesso, né? E aí tava bom. Mas aquilo para mim não era tudo. Eu não conseguia sanar como prioridade. E não que eu tivesse também que abrir mão, que ser limitada, que passar vontades, que não me dar esses prazeres. Mas quantificar isso. A gente é de uma sociedade, o Brasil é um país de desigualdade social muito grande, né? E aí, eu tenho alguns amigos que eles são de poder aquisitivo bem melhores, né? São, sim... A gente brincava, tipo assim, não gosto de comer na casa de fulano, porque chega lá aquela comidinha desse tamanhozinho, que as panelinhas pequenas, com... Assim, É porque eu acho que resume o que a gente tá dizendo, que o lugar de satisfação tá em outro lugar, não tá na comida. Claro que aqui a gente não tá dizendo que... o segredo é não comer, né? Não é isso que está sendo dito. Espero que a gente seja entendido. A gente está dizendo que é o lugar que você coloca a sua satisfação. E a sua prioridade. Porque a prioridade é o que define a sua satisfação, né? Por exemplo, você falou que tem gente que a satisfação está na bebida, está no jogo, está na comida, está em tanta coisa. Mas, e aí? Né? A vida se resume só a comida, bebida, jogo, trabalhar. Será que não tem mais? Será que é só isso? É claro que tudo isso, eu preciso falar da minha posição, né? Tá ligado com o que você é e que você tem por dentro, né? O que a vida fez de mim? O que a vida fez de mim? O que a vida fez de mim? Eu pergunto o que a vida fez de você, né? Que tá ouvindo a gente, né? Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Corre aí, clica no botãozinho. Porque tem muito ainda. E a pergunta que não quer calar, o que a vida fez de mim? Porque de você se vira. Faça a sua pergunta. Deixa arder. Porque a gente vai esperar chegar nos 70 anos, 80, que aí você já não tem mais saúde, aí a comida ajudou, essa comida toda ajudou a você a ter diabetes, a você ter colesterol, hipertensão, arterial, né? Porque você comeu feito um glutão. Tem o Dr. Baracate lá que ele fala muito isso, que o diabetes tipo 2 é o diabetes do glutão. Né? Que o cara come demais e é verdade, eu acho que é o que a gente tá dizendo, né? Não é que a gente não vai comer, mas eu tava falando isso, perdi com a Scarlett hoje. Eu preciso me controlar, cara. Eu tô comendo com a minha emoção, não tô comendo com a razão. Você vê um arroz lá, um feijão, vê uma carne, não precisa ser tudo aquilo. Não, e entra no que eu falei da questão de quantificar, né? Não é pelo dinheiro, Eliane. Se seriam 2 conchas, eu acho que pode ser uma porção menor, né? Eu preciso aprender a quantificar. E a prioridade está nisso. Por que eu preciso fazer esse consumo absurdo num dia, se ele pode ser distribuído na semana? E não é porque eu sou miserável, não. Uma coisa que eu aprendi com você, eu posso até ser pobre. Miserável, não. É diferente, né? É diferente. É totalmente diferente. Porque ponduragem, você sabe o quanto eu tenho horror a isso. Nossa! Gente, pelo amor de Deus. Isso te afeta, sim. Afeta. Eu acho que se tratando disso, é um troço que dá rilia. Então, assim, não é esta questão, é a questão da elegância, de portar. A gente tem que ser elegante em tudo que a gente executa. A gente fala muito disso. O meu portar, nas minhas escolhas, nas minhas prioridades, eu não posso me remeter a achar que eu mereço trabalhar, comer, excretar. Eu tenho que querer algo. E a partir do momento que eu não começar a
priorizar, a quantificar certas coisas na minha vida, eu vou passar 5, 10 anos girando em torno de comer. E você sabe o que é o grande BO? O grande BO disso tudo? Que são dois lados. Quando você promove uma vida todinha em cima dessa lógica, desse ciclo, né? Repetitivo. Nisso vai 1 ano, 2 anos, como a gente tem falado, 10 anos, 70 anos. Quando você chega nos 70 anos, você olha pra trás, o filho tá insatisfeito. Que você fez toda essa jogada para que ele tivesse comida. É tipo assim, a gente foi criado numa época que as coisas eram mais difíceis. Eu sou de um tempo que pai trabalhou muito, 7-0 horas, né? Que aquela época que a companhia tinha aquelas... Ainda tá voltando agora, né? Aquela coisa louca. E aí, salário caiu. Tinha iogurte. Eu ainda tinha iogurte. Que tinha muitas famílias que não tiveram iogurte. Era saca de arroz, fubá. Não, lá em casa tinha biscoito, iogurte, tinha tudo. Mas a gente ia caminhando, que não tinha carro, para comer o hambúrguer no salário. Depois, 30 dias, filho. Eu tomava iogurte furado com agulha. Pra degustar ele. Tudo. Entendeu? Você ficava com ele ali. Era 2, era 3 filhos, 2 de cada, 2 pra cada. Então, tempo que conseguia durar. Os meus já era assim. Vai lá, comprou iogurte. Aí acabou. Tem que comprar. Ó, acabou o iogurte. Ó, biscoito, tem mais não. Tem que comprar não sei o quê. Você vai no mercado, você vai no Coelho Diniz, de segunda a segunda ele está lotado. Aí você quantifica isso. Isso é prioridade? Se isso tornou... é necessidade? Isso é encher ou nutrir? Porque na concepção nossa, eu tô falando de mim, nutrir é encher, né, Marcos? Não, ser um bom pai, ser um bom pai é dar o biscoito bom. Não deixei faltar nada. Não deixei faltar nada. Aí eu tô te falando, você vive 70 anos com isso, aí quando o filho tá mais velho, ele não foi um bom pai. Aí você olha pra uma foto sua de 5 anos, esse pai olha pra uma foto dele de 5 anos atrás em alguma coisa da família e 5 anos depois. Ele vai correr o risco de estar até com a mesma camisa. Ele não conseguiu. O bagaço. Ele não conseguiu trocar a camisa. Ele não conseguiu se dar. Você quer parar por aqui? Outra camisa. Entendeu? Não, é literal. Por quê? O que é que ele priorizou? Você passa no mercado e passa pelas glândulas. Glândulas? Como é que é? Glândulas. E tudo que você pega, nossa, esse biscoito fulano gosta. Olha, esse aqui é do fulano. E não pode esse aqui acabar, né? Não pode. Não pode acabar. E você acabou de dizer uma verdade. Abrir a prateleira e você gosta de quê? Você acaba passando por isso sem o seu gosto. Você tá tão envolvido. Você abre mão de você. Você tá envolvido. É o que eu vivo lá com pacientes. É a prioridade do outro. Eu tenho uma paciente que ela chegou e falou assim: eu tô muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu sou ansiosa. Aí ela mandou um videozinho legal que o médico ensinando a tampar o olho, não sei o que, pra passar ansiedade. Viralizando aí depois outro, um gelo na mão, não sei mais o que. E o que você... Isso é verdade? Eu falei, olha, eu nunca precisei, eu não uso, não posso te afirmar que sim ou que não. Já tô aqui há horas tentando e não muda nada. Aí eu até brinquei, o que muda é terapia. E mandei, né? E ela tinha sessão mais tarde. Aí na sessão ela tocou, a gente voltou a falar sobre isso. E você vai começar a fazer uma investigação, vai começar a fazer ali um trabalho, você começa a perceber que o ciclo é trabalhar, comer e excretar. Só isso. A pessoa se foi nisso. Né? E Lacan vai dizer que nós, quanto humanos, nós somos mais do que isso. Nós somos linguagem, nós somos desejos, nós somos falta. Aí você faz uma pergunta pro paciente assim, o que você quer? Me fala 3 coisas que você gostaria agora. É isso aqui, ó. Acabou o assunto, velho. Eu não sei. Meu filho falou isso pra mim um dia. Eu fiquei perdido. Ô pai, mas o senhor quer o quê? Eliane, sabe aquele homem descendo uma ladeira, não tem nada pra pegar e vem agarrando, tentando segurar alguma coisa? Eu entrei em crise. Porque o que eu quero? Porque o que eu queria se resumia em dar a eles tudo que eu poderia. E era o seu melhor, era o meu melhor. Era o seu só melhor. Que eu mesmo... Não se priorizava em nada. E aí, agora? Eu vou pra terapia.
E depois, que valor que teve, né? Vou pra terapia. Que valor que teve. Porque eles, com tudo que você proporcionou, eles fizeram a mesma coisa. Comeram e excretaram. Você acha que eles têm lembrança? Do quanto você priorizou aquilo? Você acha que eles têm lembrança do que era manter aquilo? Eu acho que eles não têm dimensão do preço que foi pago pra manter isso. E isso não era importante pra eles. Não. E o culpado disso tudo sou eu. E eu costumo dizer assim, as nossas escolhas, elas têm que estar muito atreladas ao que eu quero mostrar. Por isso que a gente prioriza algumas coisas que às vezes nem é realmente o que eu preciso. Eu priorizo porque o mundo prioriza. Eu priorizo porque é o que todo mundo vai ver. Olha, não é o que é prioridade para mim, mas é o que todo mundo vai ver. Eu vou te falar o que é isso, né? Porque o desejo nosso é o desejo do outro. Eu preciso do desejo do outro para eu desejar. Por que eu quero uma casa melhor? Né? Por que eu quero um carro melhor? Se todo mundo tivesse o mesmo carro, ninguém ia ter aquele olhar pro outro. Né? Gente, o desejo tem a ver com o outro. É isso que você está dizendo. Totalmente. Você sabe que eu sempre falo para você que você deveria estudar psicanálise. Você seria um analista, assim. Né? Que você tem uma escuta maravilhosa, a gente bate uns papos assim, de outro patamar. Eu gosto, mas eu acho que eu não conseguiria, assim, eu teria que ter um conteúdo, assim, né? Muito mas por isso eu tô falando que você tem que estudar. Tem que estudar. Não. Vai pra escola, tem aqui em Belo Horizonte. Aí eu vou cair naquela coisa que eu falei com você daqui a pouco. É engraçado, quando eu paro na pergunta o que a vida fez de mim... Isso pegou, hein? Você acha que é só você? Toma! Leva essa. Aqui, vamos tomar um café. Pega pra mim, Alexandre, ajuda aqui. Cláudio, você quer café, Cláudio? O Cláudio faz café. Cláudio faz café, obrigado, amigo. O Cláudio faz café toda vez. Você toma sem açúcar ou com açúcar? Eu quero água. Você vai querer só água? Bem tranquilo. Olha só, minha parceira vai ficar chateada. Liga não, Docitália, eu vou tomar. Alexandre, toma aqui, pega aquela xícara lá, ó. Dá essa xícara pro Alexandre, já que você não vai tomar. Alexandre, toma aqui comigo. O que a vida fez de você? Ô Marcos, eu sempre, eu tenho uma coisa comigo assim, eu não sei se você vai conseguir entender o contexto assim. Não mostre seu avesso para ninguém. Quando você vai provar uma roupa, algum dia você já provou uma roupa do lado avesso? Delícia de café. Não, eu já cheguei lá na Asas com a blusa. Quando você veste você falou, ó, sua blusa tá quando você veste uma roupa do lado avesso, que alguém... Primeiro que as pessoas ficam constrangidas até em sinalizar. Tem que ser muito amigo, né? O seu zíper tá aberto. Senão você fica lá, todo mundo sem graça. As pessoas ficam constrangidas em sinalizar. Você tá com a camisa avessa. E quando te sinalizam... a sua sensação daquele momento também é de constrangido. Nossa, e na primeira oportunidade que você tem, o que você faz? Corrige. Então não mostre seu avesso para ninguém. O que você diz, quando você está dizendo, me ajuda a desenhar. Eu sou meio assim, né? Sou meio retardado. Sou nada. Você é detalhista. Você é detalhista. Eu gosto de esmiuçar lá no fundo. Então, assim, quando você fala não mostre o seu avesso, eu acho que a audiência que está aqui, ela merece todo o respeito. Entender isso. Você está dizendo de fragilidade, você está dizendo de... É todo o contexto, Marcos. Suas fraquezas, suas fragilidades... você tem que mostrar o seu melhor. Eu não acho que você... Você não acha que quando você permite ser quem você é, mesmo quando a fragilidade aparece, não humaniza o processo, não... eu sei se você me perdeu. Você me acha autêntica? Eu te acho, mas eu te acho falsa. Sabe aquela Barbizinha sempre montada? Sempre, eu falo que ela é minha amiga, vocês perdoam. E eu falo isso com ela toda hora, agora eu falo ao vivo. Eu acho, porque no fundo eu acho que você sofre. Por mais que você tenta vender que não. Eu acho que você é uma mulher que tá aí precisando. Vem cá, vem. Eu tô aqui, você não tá sozinha. Tô brincando, é claro. Mas eu acho que
faz parte do processo também. A gente é humano, velho. Ô, Marcos, eu acho que era seu sonho que isso fosse verdade. De verdade, eu sou exatamente isso, assim, cara. Infelizmente, eu não deito com você. Eu não sei quando você põe a cabeça no travesseiro. Aqui, entendeu? Você não tem exatamente o que eu tô te falando. Você sabe que tem uma estrutura clínica que é assim, né? Eu tenho até medo de falar ela aqui. Depois você pesquisa. Você é corajoso, pode falar. Não. Então, quando eu falo não mostre seu avesso a ninguém, porque verdadeiramente isso não vai te acrescentar em nada. Cara, eu vou dizer, eu sou toda. A gente tem liberdade de concordar e de discordar. Claro. Eu sou do ponto que as minhas guerras por evolução vão fortalecer a história de outros. Algumas coisas que eu passei e superei, elas são importantes para que outras pessoas também passam. E às vezes elas não acham que isso tem uma solução. Vou te dar um exemplo muito prático mesmo. Você sabe que tem 3 anos que eu voltei. E eu não voltei tão legal. Não voltei da forma que eu gostaria. Só que deu certo, cara. Eu tô assim... Você tá comigo há 2 anos. Eu não preciso... né? Não é produto de internet. É o dia a dia, é real. Então eu acho que alguma coisa nessa história serve pra alguém que tá vivenciando isso, que acha que não vai dar certo, que tudo acabou ali, que não tem como uma história nova ser construída. Então eu acho que às vezes, quando o leite dá uma fervida e dá aquela... alguém vai pegar e vai ser bom pra alguém. Marcos. E eu não vejo que isso é expor o meu avesso. Eu acho que eu estou expondo o meu lado vestido mesmo. Olha, eu sou, cara, deu certo, eu consegui. Você também pode conseguir. Então, mas o que acontece? Hoje é tudo muito rápido, né? A gente mexe em rede social, tudo tá... A gente, um pouquinho que trava, já tá ruim, essa internet tá ruim, é tudo muito rápido. As pessoas não estão interessadas no processo. Elas estão interessadas no resultado. Mas o resultado só existe porque houve um processo. E se eu contar uma história que não houve processo, ninguém acredita, Eliane. Vira marketing. As pessoas vão tomar para si o que a vida fez de você mediante o seu resultado e não mediante o seu processo. Eu concordo com você. Mas quem olha para mim hoje acha que teve uma história? Quem me conheceu hoje, ele acha que teve uma história? Ele acha que teve uma subida? Eu fui, minha filha. Eu subi a Mendanha em Goiânia. Eu subi a Serra da Viúva. E de joelho. Eu sei o preço que eu paguei. Mas quem olha pra mim hoje não sabe. E às vezes, Eliane, eu pego alguém que tá lá no pé do morro. E ele olha pra cima e fala assim, eu não dou conta. Não vou chegar. Aí, se eu falar assim, chega, vai chegar. Olha, eu tô aqui em cima. Aí ele vira e fala assim, mas como você tava aí já? Então, quando eu permito ele conhecer um pouco das jornadas, do meu avesso, ele fala, pô, se você deu conta, eu dou também. Então, assim, não é que eu sou melhor que ninguém, porque eu sei o preço que foi. Poderia ter sido mais rápido, para alguns poderia ser mais lento. Mas eu acho que não é vergonhoso você ter um avesso. Não, eu não julgo vergonhoso mostrar o seu avesso, a sua fraqueza, o seu percurso. Eu não julgo vergonhoso. Eu julgo desnecessário. Eu não vou ficar vomitando isso na roda. Você me vê contar isso toda hora? Não, sentado no boteco, tomando... Não. E às vezes a gente ouve falar assim, em rede social as pessoas só mostram a parte boa. Mas tem que mostrar a parte boa mesmo. Sim. Porque é a partir dali. Só um minuto. Ele adora quando isso acontece. Porque é só tocar, ele já tem que ir lá e fazer um cortezinho. Mas eu já faço o trabalho todo cortando. Então tá certo. Então, não, agora foi. Não foi nada, não. Então, a gente vai agarrar no avesso, né? Tá bom, por isso que eu tô te falando. Agora aqui, ó, pra gente pegar o fio da meada de novo. Por isso que eu acho você falsa. Você não acredita no meu Porque avesso. você não me deixa ver o avesso, velho. Ele tá muito perfeitinho, tá tudo muito montadinho. Você conhece meu avesso. Você é meu amigo. Você conhece meu avesso. Conheço. Entendeu? Então, você entendeu? Eu sei que... Por isso que eu sei da sua força. Por isso que eu sei da sua resiliência. Por isso que eu sei da sua bravura. Porque eu sei o seu avesso.
Quando você omite isso, as pessoas olham e falam assim, não, aquela não sabe o que é a vida. Entendeu? Mas eu sei quantas madrugadas que você virou, eu sei quantos plantões você pagou, sai de um e entra no outro. Eu conheço a jornada, então, entendeu? Não, gente, corta isso aí que ela não quer que fale do avesso. Eu tô aqui contando. Não me conta, pode contar o avesso. Mas eu acho que tem toda uma forma disso ser apresentado, Marcos. Toda vez que a gente planeja um evento, que a gente planeja uma atividade, o que eu falo? Não vamos proporcionar a deselegância. Eu acho que você, além de ser falso, tem classe, tem bom gosto, dada, né? Olha como é que você tá, toda linda. Faz parte disso. Então, a gente vai fazer um evento, como você falou, lá na Asas, né? Então, isso quem quer uma conhecer vez. a Asas, gente, vou deixar a Eliane falar aqui o Instagram da, a gente fala Asas. Asas é um projeto que nós dois trabalhamos aqui em Timóteo. É uma associação que trabalha com a terceira não, com os 60 mais bonitinho, né? Isso, eu amo. Nós temos falar lá assim. 340 e poucos idosos. E tem vários trabalhos. Então entra lá no Instagram, conhece, fala aí pra eles do Instagram. Social.asas. Helenice, depois você faz o Pix. Então, e a gente provoca muito essas conversas Sim, com eles, com isso, né? esse tipo Você de- tem que ver os idosos interagir com tudo isso. E realmente, assim, a gente tem falado muito nisso na mudança de postura. Não falávamos isso? Isso que eu ia falar. Nota-se. A gente vai, o dia que a gente vai promover lá, por exemplo, um evento, uma coisa assim, você tem um cuidado de pôr as flores no lugar, até cheirinho você traz. Então, assim, você São tem detalhes isso. que fazem a diferença. E aquilo que a gente falou no início, não girou em termos de planejar, executar e fazer Não. mais ou menos. Tá além, né? Tá. Tá além, tá pra além. Então, o que a vida fez daquilo ali? O que a vida fez da gente? Impactei ela. Então, Nossa. assim, a todo instante a gente tem essa proposta em tudo que a gente executa. Esse é o tema, tá? Que nós vamos colocar na capa. O que a vida fez de você. Não deixa eu perder. Ah! É isso aí. O que a vida fez de você, meu? O que a vida fez? Né? Então, fez tudo isso. E exatamente voltando no que eu priorizei. Voltando naquilo que de repente, eu tive que abrir mão e não tive que mostrar esse avesso para que eu me sentisse menosprezada ou para que usassem do menosprezo para não me fazer alavancar. Tô refletindo. Às vezes, nós temos que nos resguardar o avesso. Para evitar. Sim. E isso eu chamo de escudo. A vida tem escudos de proteção. Todo mundo tem que criar o seu. E não é mostrando o seu avesso. E não é mostrando o seu pior. Porque ninguém vai ficar com dozinha. Você sabe que eu não busco esse olhar, né? Já passei por isso faz muito tempo. Então, assim, quando eu... Nossa, vitimização para mim é o caos. Olha, eu digo isso é o valor da minha clínica. Esse é o princípio da minha clínica. Responsabilidade. Você é o responsável pelas suas escolhas. Não existe o outro. Isso em tudo. Eu ouvi um paciente falar para mim hoje assim, ele relatando que o casamento melhorou. Eu falei, legal. Quem mudou? Eu perguntei para ele. Você ou sua esposa? Ele falou, eu. Cara, fechou com chave de ouro. Porque é isso aí. Não é o outro que vai ter que mudar. Não é responsabilizar o outro. outro. Sou não é eu. terceirizar Entendeu? pro outro Então, assim, é aquilo o que você tá dizendo aí. que é meu, A que vida, é pra mim. a gente fez escolhas, certas ou erradas. Aí você banca, filho. Paga o preço. Aí você deixa. Foi a mulher, foi o menino, o periquito, o gato, o cachorro. Foi eu. Meu pai, minha mãe, meu patrão. Meu pai, minha mãe, que o meu chefe era assim, minha mãe era assim, meu pai era assado. Fui eu. A vida te dá todos os sinais. Todos. Eu costumo dizer que a gente acha que a maioridade com 18, que a maioridade com 21 já dão condições de um sujeito discernir, né, N escolhas na vida. Você sabe quando que eu me peguei dando conta da vida, Marcos? O que a vida fez de mim? Lasqueira. Você sabe quando que eu me peguei? Eu tinha quase 30. Eu tinha 27 anos. Tem 3 anos isso. Claro. Foi ontem. Foi ontem isso. Eu tinha 27 anos quando eu me dei conta
de que a vida era um contexto. A gente pode mudar? Agora eu tô pensando aqui. O que a vida fez de mim, ainda a gente tá responsabilizando o outro, né? O que eu fiz da vida... E aí? E mais ainda, o que é que eu ainda posso? Aí Aí isso é a é depois virada. dos 50. Aí segura pro próximo bloco. Isso aí chega com 50. chega. Nossa, isso bate que você não tem noção na porta. Bateu, Cláudio? O que é que eu ainda posso? Tentando superar. Porque dá um medo de não dar tempo. Você acha? Eu tô com 45. Eu tô nessa vibe aí, cara. E não é no medo de não dar tempo, não. Mas tipo assim, eu tô nessa de me questionar o que eu fiz da vida. Não o que a vida fez de mim, mas o que eu fiz da vida. Não, você só trabalhou, comeu. Eu só trabalhei com isso. Só isso eu fiz, velho. Só comeu. E até pouco tempo, eu ainda julgava que tinha feito muito. Que é o pior. Que era o cara. Não construiu Entendeu? nada, não E se, assim, né? Assim, nós estamos falando de construir conteúdo, não, né, Marcos? Eu acho que é incontestável. Eu admiro o seu conteúdo. Obrigado. Eu admiro muito. E quando eu falo uma vez. Você sabe disso que eu falei de você pro Mário, ele vai nos ver. Mário, vou te trazer aqui pra gente bater um papo, tá? Eu falei pra ele que você tinha da minha admiração. Ele falou assim: não, ele tem sua admiração, então o cara é bom. Olha. Então, assim, então, seu conteúdo eu não estou, né, colocando ao avesso. Mas vou usar as suas palavras. Eu não construí. Literalmente. Literalmente. Você está mostrando o seu avesso. Sim, sim. Porque você priorizou trabalhar, comer, excretar, achando que de repente não tinha outra escolha. Eu acho que seria muito cômodo pra mim agora aproveitar a sua deixa e falar assim, era da juventude, né? Que eu era muito jovem, eu não tinha maturidade, né? Eu era imaturo. Vai ter tempo ainda. Não é? A gente joga nas costas. Não me custa amadurecer. Entendeu? Mesmo. Eu concordo com isso. Então, assim, não foi culpa da juventude, não foi culpa de nada, foi culpa minha, né? E assim, legal que você caiu a sua ficha, né? Pra quem é da turma de hoje aí, vai ter que pesquisar no Google o que é cair ficha, né? Você nunca namorou pelo oleirão, você nem sabe. Você não sabe o que é isso. Você não sabe, então... Esse povo não vai saber de muita coisa. Tem muita coisa que vai ficar guardado com a gente. Uhum. Então, na verdade, a sua ficha caiu com 27, olha que legal. 27 anos. Entendeu? Que eu me dei a minha conta. Demorou um pouquinho. E eu acho que mais trágico, eu não ligo de falar do avesso mesmo, eu falo mesmo. Eu acho que a minha ficha nem caiu, elas arrancaram ela de mim. E hoje eu dou graças a Deus por isso. Mas é assim que acontece. Entendeu? Foi exatamente entendeu? isso. Se deixasse por mim, eu acho que eu tava carregando ela até hoje. Foi com 27 anos que eu comecei a ter noção de contexto, de causas, de efeitos, de consequências. E o legal que dá tempo. E que dependendo para que lado eu virasse o meu leme, lá na frente, ia dar bom. Essa a juventude sabe. Ou ia dar ruim. Essa de hoje, né? E aí eu comecei a pensar o ruim eles não assim, sabem não, que eles acham que só vai dar bom. E agora? Não, se der ruim, a culpa é de alguém. Bota na conta de alguém. E é agora? Verdade. E agora? E aí aquilo assim... Aquilo ativou um gatilho e aquela sede de dar certo, aquele orgulho de querer dar certo e de não aceitar que não ia funcionar. E hoje em dia, as meninas de 27 anos têm todo um contexto, assim. Eu sempre fui aquela menina lá do morro, achava que sabia, não tinha esse contexto de informação que as pessoas têm hoje. Para te dar noção, eu não sabia que eu tinha que ter carteira assinada. Eu trabalhava desde os 13 e, assim, tudo na minha vida acontecia. As coisas aconteciam. Você tava tipo assim, deixa a vida me levar. Eu não precisava fazer nada, porque eu não precisei procurar por um emprego, eu recebia proposta. O curso que eu fiz antigamente, o primeiro curso que eu fiz era o magistério. Você tem magistério também? Tenho magistério. Não precisava de pedagogia. Aqui, vamos lá. Quantos anos que era magistério? 2 anos? Eram 2 anos. Técnico de enfermagem há quantos anos? Uns 2 anos também. 2 anos.
assistente social é quantos anos? 5 anos. 5 anos. Ou seja, você passou 10 anos, que eu não estou contando o SAMU, os preparos, fora as as outras coisas. 10, 15 anos só de formação. Só de informação. Só E de apaixonada por tudo que eu fazia. Você me conhece. Se eu não me apaixonar pelo que eu faço, Você não faz. eu não faço. Eu não dou conta. E você sabe disso também. O cash tem que contar? Claro, a gente precisa disso. A gente tem contas, né? Mas se eu tiver que me realizar, Você abre mão. Eu lembro disso recente. você sabe disso. Recente. Eu quero, Você conta a experiência conta. eu quero provar disso. Aí, Cláudio, E tem essa aumentar a proposta garrafa de aí também para o futuro, né? Eu quero provar de algo que eu ainda não provei. Eu Existe quero uma saber como falta que funciona. tenta se preencher. E é isso. Vai pra terapia, vai pra terapia. Então, excesso aí que escapa em tudo. E aí que eu comecei a me dar conta, porque as coisas tudo aconteciam. Vamos lá, deixa eu pegar esse gatilho aí pra não perder. Qual foi o detalhe que mudou tudo? Então. Porque teve esse aí que você tá falando, entendeu? Eu fui morar no Castelo. Em Patinga? No Castelo. Meu Deus, nós com o estamos falando príncipe com a rica. encantado no cavalo branco. Entendi. 1,85 m. Tudo Um lorde. perfeito. Tudo perfeito. Eu tinha o castelo, eu tinha as servas. Tudo perfeito. Um belo dia, o príncipe virou sapo. As servas se foram. Eu tinha uma filha de 2 anos, estava grávida do 2º filho. E agora? E agora? Trabalhava porque eu gostava. Era hobby. Gastar eu com unhas. gostava de trabalhar, eu gostava do que eu fazia, mas e agora? Aí, conforme você disse, me tiraram a ficha. E graças a Deus que esse dia aconteceu. E graças a Deus que esse dia chegou. Porque foi a partir dali que veio um desafio, uma sede de desafio. E aí eu descobri, hoje eu sei que eu sou movida por isso aí. Eu acho isso só a droga, né? Você sempre tá atrás dela. A minha dopamina. Sempre te desafiando. Eu não consigo me aquietar. Quando aquieta, começa a me incomodar. Aí eu fico assim, eu acho que eu tô girando em torno do mesmo lugar. E tudo na minha vida tem uma conexão de tempo. Assim, vai dando 5 anos, 6 anos ali, aquele negócio começa a incomodar. E a partir daí, eu tive que me dar conta da vida num contexto geral. Aí veio tudo de uma vez. O legal é que não veio parcial, veio tudo de uma vez. Quando é pra lascar. Meu colega fala assim, na chuva de pica, você já pega a menor, porque sobra maior para outro. Opa, essa é minha. Vai Parece pegar que alguém. vão lá e dão uma pitadinha assim de pimenta malagueta. Para larder mesmo. Aí eu tô, e agora? E aí eu não sabia que as coisas não aconteciam só naturalmente. Que as coisas eram efeito, causa e consequência. E aí? Era destino? Era sorte? Era o azar? Assim como, né, financeiramente, cada um é privilegiado ou não. E aí, com a vida, o contexto da vida, o porquê que o outro isso, o porquê que o outro aquilo. E aí eu tive que superar coisas que eram meu ego. Eu tive que superar conceitos e preconceitos que eu acreditava. Eu fui às consultas do ginecologista de Aliança. Você ainda manteve por casamento? Porque eu não queria mostrar o meu avesso para a sociedade. Eu não queria mostrar que eu era uma grávida, gestante, mãe solteira. E o tal do largada, minha Nossa Senhora. Eu falava com as amigas assim, toda vez que a gente saía, não fala que eu sou largada. Eliane, você é divorciada? Não. Não muda o nome, não. Não fala. Eu me sentia menos. Eu me sentia menor. E com milhões de perguntas, por que eu? Por que não eu? Por que eu? Por que a outra isso? Por que uma pode e outra não? E eu me sentia capaz, e aquela coisa toda na cabeça, aquele turbilhão de coisas para organizar na cabeça, e a vida, e vai dali, vai daqui. Mas veio aquela
coisa do desafio, aquela coisa de querer dar certo. O Marcos, eu te falo sinceramente, não existe revide melhor que você ficar bem. Caramba, acho que a gente falou sobre isso esses dias. Não o pessoal fala assim, eu vou vingar, eu vou... Não existe. Por isso que cara, você falou tudo, né? Quando você tá bem... Não existe revide melhor que você dar certo. E assim, essa sensação veio não só impulsionada por ser revide. Não, você nem lembrou disso. Você tá entendendo? Não, eu queria demais. Você sabe o que fortalece tudo isso que você tá dizendo e põe as coisas no lugar? Porque assim, se a gente tivesse preocupado em revidar pra alguém, a gente ainda tava lá embaixo. E legal que o outro lado às vezes acha que você tá tentando revidar. É que você tá Ele já não existe faz anos. Não, e você sabe o que cansa mais ainda? Quando dentro desse contexto ainda tem pessoas que te vê como ameaça. Que legal, Meu né? Deus. Ai, tadinho. Sabe? Então, assim, dentro desse contexto, que eu acho que eu não fui a primeira, não fui a última, jamais. Não sou coitadinha, né? Enfim. Mas isso fez... Aí veio o que a vida fez de mim. A partir daí, eu comecei a priorizar, não só trabalhar, comer, excretar. Eu queria mais. Aí foi a virada de chave. Cara, que loucura. Será que a gente precisa cair do cavalo para conseguir fazer a virada de chave? Eu acho que você que tá ouvindo aí, você que tá vendo isso, se tudo isso que a gente tá dizendo aqui tá tocando você, não seja egoísta. Compartilhe com alguém. Mande isso para alguém. Que as pessoas não precisem passar 20, 30, 40 anos para entenderem que cara, soa como egoísmo, mas não é. Você é a sua prioridade. Ninguém. Quando eu falo isso às vezes para mães. Essa não é meu filho. O seu filho precisa de você bem. Que se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Você tem que ser. Mas isso é egoísmo. Dê o nome que você quiser. Mas você tem que ser a sua prioridade. Que bom que você descobriu isso aos 27. Tem gente que descobriu aos 40. Outros nem descobriram. Exatamente. Ainda. E aí eu tive tempo, né? Marcos, acredita que eu fiz tudo que eu quis? Eu acredito. E assim, dentro desse percurso, eu disse que as pessoas não se interessam pelo percurso. Dentro desse percurso, tiveram sim pessoas que poxa vida, e você acredita que até hoje elas fazem parte da minha vida? É impossível deixar pelo caminho. Entendeu? Porque é nessas horas que aparecem de fato quem são. E assim, quando eu citei para você a questão dos meus preconceitos, de me sentir menosprezada ao mostrar o meu avesso, né? Porque eu não era mais aquela foto da margarina perfeita, né? Eu passei a viver o outro lado. Eu trabalhava com educação infantil, em escola infantil. Essa parte da sua história, você vê, eu nunca fiquei sabendo. E eu fazia grandes interferências, porque eu trabalhava com crianças onde as vidas eram desorganizadas, vinham de famílias com contexto histórico muito avessos, né? Vamos usar essa definição. E eu fazia interferências, era reunião de pais, era convivendo com aquelas crianças, tentando ainda motivar aquelas mães, né, a acreditar que podia dar certo e que elas não poderiam atrelar a vida delas a desistir de dar certo, porque um dia o outro, por algum motivo, fez outra escolha. Eu não acredito nem que ninguém inicie uma vida pensando assim, daqui a um mês eu vou fazer isso, eu vou desistir, as coisas simplesmente vão surgindo e não é culpado quem vai. Hoje eu consigo entender isso. Cara, isso é libertador. Isso é libertador. Nossa, você usou a palavra assim, isso é demais. E não é pro outro, não. E vou te falar. Essa liberdade é libertador pra gente quando tem esse A gente passa muitos anos da vida esperando pelo perdão ou por perdoar. Sinceramente. Nem isso mais. Hoje não faz mais diferença se tenham que me pedir perdão ou se eu tenho que perdoar. Porque hoje eu entendo isso desta maneira. Que por algum motivo as coisas aconteceram e as pessoas tiveram que ir ou escolheram ir, mas isso é com elas, não é comigo.
Mas em um dado momento na vida, você é o culpado de tudo. Você é o culpado porque o outro escolheu ir. Alguém tem, porque tem que ter um, né? Você vê que todas as novelas e filmes têm o vilão e a mocinha, né? Então, eu lá no magistério, onde eu fazia intervenções positivas, eu me vi do lado avesso. Eu me vi desajustada. Eu me vi na mesma condição onde eu atuava. Você conseguiu identificar, serviu de espelho para você. Exatamente, aquilo me incomodava, porque aquela sensação de... Eu sou igual. Eu não quero isso para mim, eu não aceito, eu quero, sabe, não vai. E nesse meio de tempo e com esse monte de preconceitos, é o que eu falo, gente, eu acho que conceitos e preconceitos a gente tem que ter para servir de termômetro na vida da gente, né? Pra gente filtrar realmente o que a gente deve ou não deve. Mas fazer disso motivos para que eu me reprima, para que eu me deprima, para eu satisfazer a sociedade, o outro, eu preciso me priorizar. E aí, nesse dado contexto de vida, eu conheci uma pessoa, Viviane. Viviane foi incrível. Viviane tinha um jeito tão leve de ver a vida. Você trabalhou com ela? Você trabalhou com ela? Viviane trabalhava com a tia dos meus meninos. Uma pessoa incrível. E Viviane podia ser o problema do tamanho que fosse, que ela contava a ele. Você ficava assim, mas aonde que está o problema? Ela conseguia Ela colocar aquilo ficava lúdico. Você está entendendo? De uma maneira tão leve. E eu ficava assim... Com ela, eu comecei a ter a primeira percepção de que a coisa não era bem assim. De que não precisava ser aquele drama, não. Podia ser de outro jeito. Eu acho que a gente tinha que encontrar a Viviane. Vou te falar sério, conhecendo você hoje, com o resultado que deu, a gente tinha que encontrar a Viviane e falar, Viviane, senta aqui que eu vou escrever, nós vamos formar um curso, vamos botar na internet e vamos vender e ficar rico. Não tinha quem não apaixonasse por porque ela. Porque você se transformou, que é o que eu falo sempre pra você, eu falo assim, eu sempre te questiono, você já fez análise? Você não. Porque você é uma mulher extremamente analisada. Que é o que você está falando, é o que você está descrevendo aqui agora, né? Você conseguiu construir. Eu acho que a gente está precisando até tirar um pouco dessa análise sua. Tá demais, tá muito. Vem cá, minha filha. É muito resolvida. Demais. Eu consegui me resolver. Isso é uma fala que eu falo para você há quantos anos? Fala. Há quantos anos? Eu falo isso pra você. Você ajudou nessa construção de definição, né? Assim, biografia, né? Olha. Realmente eu me sinto resolvida. Mas isso transborda. Eu me sinto resolvida e é libertador. E daí eu comecei a ter esse olhar dela. Eu confesso pra você que eu demorei. Eu fiquei numa posição muito trágica durante muito tempo. Eu acho que era uma defesa também, né? Uma tentativa de achar culpados, de justificar o que você disse, de justificar o que não tem justificativa. Porque rola aquela ideia de fracasso. Tipo assim, pô, fracassei, velho. Não fui suficiente. Não dei conta de manter isso. Poxa. Cara, eu sou um zero à esquerda. Merda, isso mesmo. E durante boa parte do processo, a sensação era de estar aquele dejeto na privada lá mesmo. O valor é o mesmo. Mas, quando as coisas vão tomando o seu lugar, você vai entendendo que... Eu falo isso com tanta naturalidade hoje, Eliane, você sabe disso. A gente precisa reconhecer que existem ciclos e que às vezes tem fim. E tá tudo E que bem. Quando fala assim, para sempre... É muito distante isso, cara. Você sabe que o para sempre pra mim hoje existe só num lugar, né? Herbert Richards. Você lembra? É coisa de televisão, de filme. Porque na vida real... Para sempre é até a hora que tá nem bom, a gente Marcos. É para sempre. Para sempre Nem até a gente a hora é para que tá sempre. bom. Entendeu? Tá bom até agora, então para sempre. Né? Foi sempre, foi até aqui. E enfim, daí... E você pode dizer que deu errado? Não. Super certo. Eu demorei a entender isso, super cara. Certo. Porque aí tem a ideia Super de que certo. o que dá certo é quando não acaba. E além do mais, cá pra nós, vai existir esse primeiro? Não. Aquilo ali não adianta. É pra sempre. Sim. Então vai É ser único, pra né? sempre. Cada história é única. É Cada pra momento é único. sempre. Não deixou de ser pra sempre.
Mas a gente tem mania de querer dar a vida eterna. Eu acho que isso é muito religioso. É da nossa cultura cristã. É. Entendeu? Tem um Querer lance dar do... vida tem um eterna, lance com sentimento, pra tudo na vida. Não deixa de ser organizador. Quando você tem a ideia de que o eterno... Você se organiza É uma em função... zona de conforto, né? Pronto. Você se organiza. Você zona de conforto, você se organiza. né? Não, aqui não Ah, acaba. preocupar Vou morrer, pra tem um quê? céu, Já tem uma tá, eternidade, tem tudo certinho. Por que as pessoas, com o Não estou passar dizendo do que não tempo, cuidam menos do relacionamento de amizade, do relacionamento conjugal, do relacionamento com trabalho? Sim. Você chega no primeiro mês de trabalho querendo mostrar o que veio. Cara, tem só 50 A metros. primeira férias, o cidadão já volta... Tem gente que não chega nem nas férias. Meio desleixado, né? Meio já desanimado. Enfim, as pessoas deixam de cuidar, né? Da relação com a vida. Porque vê as coisas realmente como eternas, assim, enfim. Então, voltando no percurso. Aí, eu comecei a entender que quando eu quero, eu consigo. Que quando eu quero, eu posso. Que quando eu quero de verdade... Isso aí é o desejo, né? Eu chego. Só que, às vezes, esse percurso não é o mesmo que você percorre, que o outro percorre. Eu vou ter que, de repente, permear algumas voltas, fazer alguns caminhos diferentes. Mas eu tenho que querer. E movida por algo, eu tenho que querer. E eu tenho que deixar de focar no outro. Eu tenho que focar e agora? Agora você sabe que o outro é importante no processo, né? Infelizmente. É o outro que dita. É o outro. Você parou de focar no outro para focar em você. Mas existe um parâmetro, que ele é o outro. Mesmo que seja para dizer assim, eu não quero aquele caminho. Eu não quero aquela trilha. Eu quero passar por aqui. Ai, Marcos, o outro hoje. Você não vive sem o outro, Eliane. Mas de verdade. Quem é o outro? Aí eu abro. Aí é loucura. Aí a gente vai falar do grande outro e do outrinho. Eu posso falar uma coisa? Até o outro hoje, que é meu filho, que é a minha filha, eles têm um lugar. Mas eu tenho o meu. Claro. Mas você acabou de concordar com o que eu disse. Mas existe o outro. É inevitável. Você abriu isso aqui falando de uma coisa que é muito preciosa para você. Uhum, Lavinha. A Lavinha. É um outro. A Lavinha. É um outro. Então, assim, a gente tá amarrado no outro. Eu faço esse ponto agora porque eu ouço muito isso na internet hoje, né? Eu acabei de falar isso aqui, que você deve ser a prioridade. E se a gente deixar esse recorte, vai ficar muito individualizado mesmo. Mesmo eu sou a minha prioridade e devo ser a minha prioridade, mas isso não me isenta do outro. Não, até mesmo porque o que você acha que eu quero que a Lavínia queira de mim? Lembre de mim. Eu quero que ela tenha muito orgulho de mim. Sim. O que você acha que eu quero que o Caio, que a Renata, que a minha família, que meus amigos, que todos que estão ao meu envolto, o que eu quero? Eu quero que eles sintam prazer em estar do meu lado. Eu sempre falo que eu quero sair e deixar saudade, não alívio. É tão bom isso, né? Nossa. É porque tem gente que não vai embora porque fica assim, se eu sair, vão falar de mim. Eu não vou, Nossa, ela é o último. Que foi. Que bom que foi. Não, então, tem que ir todo mundo junto. Vamos todo mundo de uma vez. Eu faço questão disso. E, enfim, eu sei que quando eu comecei a ver a vida um pouco mais leve, o problema mais leve, e aí ao longo eu fui encontrando pessoas que foram me dando direções. Daí a pouco eu conheci a Juliana. São outros. Que me motivou, abriu a chave da enfermagem. Eu apaixonei com a enfermagem, pela convivência com ela, Tatiane, que era enfermeira na época. Eu fui trabalhar numa unidade de saúde, eu era secretária da gerente, a Bianca. A partir dali eu apaixonei com a enfermagem e pela motivação delas fui para a enfermagem. Terminei o curso, fui para enfermagem, né? Já tem mais de 20 anos de enfermagem, gosto demais, e assim, gosto muito. Nesse percurso eu conheci a Helenice, que abriu outro gatilho. Foi pro social. Tem 24 anos que
eu aprendi a ter mais de um vínculo, né? Aí eu consegui conciliar mais de um vínculo de trabalho. Aí, Marcos, quando eu tive outro vínculo de trabalho, ao invés de eu trabalhar, comer e excretar, porque aí eu tinha 2 empregos, eu priorizei outras coisas. Foram 20 anos de enfermagem, 24 anos com 2 vínculos, 2 empregos, onde eu fazia plantões. Foi através da Helenice, ela que me alavancou para essa chave. Eu consegui fazer muita coisa. Eu acho que assim, até onde eu priorizei o que eu quis. Com o passar do tempo, eu tive que aprender a querer. Porque às vezes eu queria numa dimensão que não alcançava. Que não ia dar para alcançar. E eu não queria mais decepcionar. Eu queria proporcionar. Eu queria conseguir. Você sabe que o entendimento que eu tenho do querer, ele tá no campo do inalcançável. A gente discutiu sobre isso essa semana. Eu falei para você sobre isso. Porque se ele tiver numa dimensão que eu posso, por isso que eu falo, a gente tem que ter até cuidado com o que a gente quer, né? Porque a gente, ao conseguir... Mas se eu ficar também só naquilo que eu não posso, vai chegar um dado momento que eu não vou nem querer. Eu vou parar de querer. Querer pra quê? Mas é a fantasia de ter que nos faz correr. Você tá falando pra mim que quer comprar um carro agora. Você tá falando isso. Primeiro que você não tinha carteira, você falou, vou tirar a carteira. Uma faculdade. Não foi? Mas você foi lá e tirou. Agora é o carro. Porque você quis a casa, você comprou a casa, você tá vindo fazendo seus sonhos. Entendeu? Quando eu parei de comer, trabalhar, excretar, quando eu fui priorizar outras coisas, quando eu parei de mostrar o avesso e priorizar aquilo que realmente era prioridade e que daí 5 anos não precisava das pessoas me ver com a mesma camisa de 5 anos atrás e com a mesma lamentação. Quando a gente fala com a mesma camisa, não é só no sentido da veste, não, é no sentido do conteúdo. A gente... Tem pessoas que a cada 5 anos que você vê ele tá falando da mesma coisa. Deixa eu te contar. Você encontra pessoas de 20 anos, quando você conversa, você fala assim, não é possível que esse camarada não evoluiu nada. Ele tá falando da mesma coisa. Assim, a ele mesma tá ideia parado lá, é loucura. no mesmo lugar que você deixou. Tem um amigo meu que... Que preguiça. Não, que ele, assim, ele na época de seminário, ele morava sozinho, um cara falou, deixa eu morar com você, tô precisando economizar. Pô, não, beleza, okay. Você vai morar comigo? Massa. Aí no dia que ele chegou na porta da casa, ele tava com uma pilha de livro na mão, assim, você vai morar comigo, mas besteira eu não vou ficar ouvindo de você, não. Então, vai ler. Eu dou uma pilha de livro a ele, toma aqui. Ai, fala de outra coisa, pelo amor de Deus. Tem que crescer, né? E você percebe que tem pessoas que literalmente... Quando você fala... Eu saí daqui, Eliane, há 20 e poucos anos atrás, falando... Certamente eu falava que nós ia ali fazer um negócio. Nós vai. Eu acho que não chegou a ser tão assim, não. Não, mas não liga não, que o importante é comunicar. Não, tem gente que faz. Assim, eu dou aqui, eu faço votos de agradecimento a muitas pessoas que passaram na minha vida, porque me corrigiam. E por muitas vezes eu me senti no averso, envergonhado, limitado, menosprezado. Diminui. Mas me fizeram crescer. Eu sou um excelente comunicador, eu falo errado, eu tropeço em algumas palavras, eu escrevo muito mal ainda, por causa do... teve o espanhol que entrou na minha vida, que bagunçou meu português ainda mais. Não é desculpa, porque eu deveria sentar e estudar a língua que eu tenho matriz e dominá-la, assim, com toda propriedade. Não fiz, então não vou culpar nada. Mas, assim, eu me considero um pouquinho diferente do que 20 e poucos anos atrás, entendeu? Melhor. Muito melhor. E ainda tenho sonhos. Tava falando com a Scarlett esses dias. Ano que vem eu preciso voltar a estudar. Eu quero fazer um mestrado. Eu tenho um sonho de fazer um mestrado. E eu tô me organizando, né? Com toda essa mudança de vida, colocando tudo no lugar. Na hora que tiver tudo sentadinho, filho, você vai ver o pai. Vou pro mestrado, que é meu sonho. Vai sair do contexto de trabalhar. E vou adicionar um outro elemento aí. Vai priorizar uma outra coisa. Então é sonho. E então foi isso. E aí que vai lá e que vem cá. E que eu acho bacana, eu tenho muito orgulho disso, de que todas essas pessoas que fizeram parte de todo esse contexto ainda fazem parte da minha vida. E é isso. E eu quero muito que quando eu, né, for uma história só para contar, que os meus entes tenham orgulho de tudo isso, porque eu vou falar uma coisa para você, Marcos, indiferente até de se não tiver, você não tem noção do orgulho que eu tenho de mim, do que eu me tornei.
Eu acho bonito quando você fala isso, que isso, você fala sempre que você tem oportunidade. Sim, e isso falo, é uma marca falo. sua. Mas você chegou, né? Eu brinquei aqui que eu subi a montanha, né? A gente tá lá no pico. Só que quando você sobe na montanha, por exemplo, você já foi na Serra da Viúva? Já. Não é lindo? Você sobe lá, você já viu o nascer do sol? Nossa, é lindo. O nascer do sol é... É lindo, não é? Só que você chegou no topo. Ou seja, se você chegou no topo, vai subir pra onde? E eu poderia te perguntar isso. Então, assim, você tá no topo, Gueto. O que te faz levantar da cama ainda? Porque tem que ter alguma coisa aí, né? Quando eu fiz 50, veio essa sensação assim. E agora, né? Eu descobri que tem tanta coisa ainda. E aí eu queria fazer tudo. Aí veio aquela coisa lá dos 27 anos de querer fazer tudo de uma vez só, uma sensação que não ia dar tempo. Com 27 anos. Aí eu tô assim, e aí? E aí, que você é uma pessoa que convive comigo, sabe dos meus desejos, né? Quando você fala dos desejos, Marcos, tem coisa demais para fazer. Tem muito para onde ainda ir. E talvez são coisas que eu ainda não tinha tido o desejo. E eu só tive agora, que eu alcancei o que eu quis. Talvez para uns pode ser pouco, pode ser pequeno, mas foi o que eu quis para mim. E que tem coisa demais para querer. É aí que eu não concordo com você quando você fala que o desejo não pode ser alcançado. E é aí que é justamente que você concordou com o que eu disse. Quando você fala isso aí, por quê? O desejo, enquanto ele não existiu, você foi atrás dele. Você conseguiu a casa, não conseguiu? Então agora é outro. Eu tenho que ir atrás. Tem tantos outros. Por quê? A casa já foi, a carteira já foi, as formações já vieram. Algumas coisas já foram. E aí não é que você perde a graça. É que você vai pôr em outro. Eu sempre faço votos de aniversário para os meus amigos, meus pacientes, assim. Que nunca lhe falte desejos para desejar. Eu acho que isso é o melhor presente de aniversário que você pode dar para alguém. Porque a vida... Se não tiver desejo... Acabou. Aí acabou tudo. E aí eu quero saber de você, minha filha. Já é minha filha. Falando de desejo, falando de querer, a gente tem um quadro, Objeto do Divã. Né? E eu te convidei a trazer um objeto que representasse você, que contasse a sua história e que fosse uma marca pra mim que ia ficar guardada aqui no meu acervo. Então, o que você trouxe pra gente? Pra mim? Faz favor. Há um bom tempo da minha vida, isso aqui representava a solução de todos os meus problemas. Uma casa? O espaço físico, o físico. Isso aqui era a solução de tudo na minha vida. Esse era o desejo. Era a solução de todos os meus problemas. E, sinceramente, se isso aqui, na ocasião, estivesse sido concretizado, eu teria passado uns bons anos da minha vida sem ter que mostrar tanto meu avesso. Por falta disso aqui, o meu avesso foi exposto. E as pessoas achavam que por isso podiam me dizer o que queriam, podiam me tratar como queriam, indiferente de eu gostar ou não. Uhum. Eu não tinha isso aqui, então o que eu podia fazer naquele momento? Sucumbir. Entendeu? Então, durante um bom tempo, isso aqui foi a chave, né, de tudo assim da minha vida. E depois que isso aconteceu na minha vida, aí eu não precisei mais ser exposta, tratada e conviver com aquilo mais que eu não queria, que eu não gostava e que para mim não estava bom. Isso aqui me deu dignidade. Para chegar até aqui, eu tive que parar de só trabalhar, comer e excretar. Cagar. Eu tive que eu tive que me redefinir como que é prioridade na minha vida.
E envolvi mais 2 pessoas nisso. Essas 2 pessoas estiveram envolvidas em todo o meu processo da minha vida, das minhas escolhas, e foram também sujeitas a todo o avesso, a tudo, porque até então isso aqui era a solução. Talvez nem fosse, mas naquele momento seria, né? E o outro objeto... Gente do céu, Não, enriqueceu. esse eu fiz pensando exatamente em você. Pô, Olha que graça. você sabe que eu tenho uma que você me deu de aniversário. Inclusive, vai preparando aí que você vai ser criativa agora pro próximo ano. Que ela tá lá, até hoje eu uso, né? Então, para Meu. chegar até aqui, eu tive muito que ser isso aqui. A Helenice falou para mim que quando você chegou na Asas, você chegou no portão, você falou assim, quem plantou isso aqui não é da igreja. O cacto. por causa do que ele... Da ideia do significado, né? Eu não sei qual que ele tem, assim, eu vou dizer para mim. A questão de resistência, a questão de que precisava só da luz. E que quanto mais sol, Melhor. tinha só que ter luz. E você sabe que eu penso que o significado a gente que atribui, né? Eu não ligo. O povo... aquele negócio que fica aquele barulhinho, não sei o que. Não, igual incenso. Eu amo incenso. Amo. Eu amo. Eu amo incenso. Amo. Então, assim, é isso. Eu acho que isso aqui define toda a minha vida. Isso aqui... Eu acho que eu vou fazer a minha analogia de você em cima disso, né? A casa, você tá ainda me devendo de fazer uma coisa legal e eu ir lá pra... né, Pra conhecer. vai chegar essa oportunidade. Tô brincando. Agora, o cacto, sim. Porque o cacto, a referência dele é uma planta desértica que sobrevive sem água. E sobrevive ao pior dos fatores, né? Climáticos, né? Exceção de tudo. Por que eu gosto de cacto em casa? Pra você matar um cacto, você tem que ser muito ruim. Se você botou água lá 15, 20 dias, uma gotinha, é o mais que suficiente, né? Então você precisou ser um cacto para dar conta. Né? Olha como é que tá bonito. Talvez você não pôs água nele nos últimos 15 dias. E ele vai poder ficar aqui, ó, enfeitando a mesa. Uma gotinha uma vez no mês. Uma gotinha uma vez no mês. Então a força, às vezes, não está no que se vê, mas no que se é. E para ser, eu vou usar a sua metáfora. Não precisa parecer. Tem que ser. Tem muita gente vivendo parecendo e não sendo. E aí eu volto a te dizer, eu sou exatamente isso, Marcos. Falsa. Ai. Claro que eu sou planejada, você sabe disso. Eu tô brincando, eu tô assim, é pra te zoar mesmo, acho que pra... Mas assim, você é muito autêntica, não é falsa. É longe de ser falsa. Você não manda recado. Não. Se você precisar falar, você fala. Assim, às vezes. Se Mas eu tem gostar- jeito. se eu Mas tem gostar- jeito pra falar. Não quer dizer que você é Isso, grossa, não, rude. Não. Não, tem Não. jeito. Se eu gostar, você vai saber. Se eu não gostar, você vai saber também. E eu sou planejada. A gente tá partindo pro final? Então, Eu tive essa sensação. você teve. Você me quebra a condução. Então, Aí o roxo vai pro... a gente, eu nunca Mas eu não ia fechar de maneira alguma sem te dar toda a liberdade do mundo pra você falar o que você Eu nunca quiser. conheci uma pessoa que lida tão bem com o improviso, conforme você. E tem hora que você me dá até raiva. Sério? Tá, repita isso pra minha audiência. Porque eu sou planejada. Eu né? não, filha. Eu fico ali quebrando cabeça, eu fico ali assim, ele chega. Aí eu fico assim, hã? De onde ele tirou isso? Como é que é? Eu não acredito. Então é tipo isso. Eu sou planejada. E claro que eu fiz aquele resumão assim do histórico. Não, mas olha, você vê que legal. Cláudia, eu quero que você corte, que eu não quero que pareça que eu tô lendo. Mas onde que tá o papel? Juro pra você que eu não acredito que você tava com papel. Você tá melhor do que eu no improviso. Não. Se você não puxa esse papel daí... o seu final agora que você vai falar, né? Isso. Não, Vamos lá. O que ele vai fazer? Cláudio, olha, 79.
Você pode ler com o papel na altura que você quiser, que ele bota a câmera em mim. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, lembra que eu te falei do percurso? Uhum. Lembra que eu te falei assim, isso aí não precisa cortar não, tá, Cláudia? Vai ficar desse jeito, só pra você deixar de ser bobo. Ô, Cláudio, você corta daquele jeito, entendeu? Lembra que eu falei assim com você, ô Marcos, as pessoas estão interessadas no resultado. Sim. As pessoas não estão interessadas no percurso. Você já tava com resultado pra isso, né? Não, com o percurso. Sim, eu fui deixada. Toca o ego, né? O afeto, os sonhos. E doeu. Doeu mais do que eu achava que podia doer. Não era só sobre a ausência, era sobre a culpa. Culpa pelo outro, pela escolha do outro. Fui eu que causei? Fui eu que não evitei? Tudo que eu imaginei, planejei, acreditei, eu me perguntei, o que eu fiz de errado? Me culpei, me questionei e até me diminuí. Mas depois de tantos silêncios, eu escutei a única voz que realmente importava, a minha. Ela dizia, se te deixaram, foi porque você precisava se reencontrar. Não fui eu quem perdi, foi o outro que não soube ficar. Não fui eu quem perdi mesmo, foi o outro mesmo que não soube ficar. Hoje eu olho para essa dor com tanto respeito, ela me quebrou sim, mas também me moldou. Me ensinou a não implorar por presença. Me ensinou que amor não se pede. E que, acima de tudo, me ensinou que eu sou o meu próprio lar. Que eu escrevo a minha história. Que eu faço minhas escolhas. Ser deixada não me fez menor, me fez inteira. E agora, quem quiser ficar, vai ter que merecer. Eu ia dizer uma fala aqui, ia ficar pesada demais. Mas você sabe fazer. Eu não preciso mais ser aceita, porque eu me aceito. Eu não preciso mais provar nada para ninguém, porque eu me reconheço. Não grito para ser vista, eu sou a presença. Eu me escolhi e não devo culpas e nem desculpas para ninguém. E tudo que fui foi tentando dar o meu melhor, que hoje eu dou só para mim. Foi o que a vida fez de mim. Eu adoro ele. Você fala que eu sou bom de improviso, né? Aí você me traz um texto desse, você quer que eu fale o quê? E você sabe que é eu que escrevo, né? Claro, só que eu não vou deixar você levar ele embora, né? Ele vai ficar aqui. Você começou aos 40, aos 45. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que quando se trata de tempo para homem e para mulher, é diferente. Eu acho que para homem ele é um pouco mais atrasado. Pode acreditar que você ainda tem todo o tempo que você precisa. Só não duvido de você. Eu tenho descoberto... Isso tem sido cada dia mais claro para mim, sabia? Eu me sinto desafiado. Eu me sinto assim, extremamente desafiado. Eu acho que eu tô naquela fase de... Eu acho que eu não peguei aquela fase que você falou assim, eu tenho que fazer tudo agora. Eu acho que não chegou, talvez aos 50, né? Você falou que era nos 50. Então, assim, não tô tentando me preparar para isso também, não. Mas eu tô vivendo uma fase que eu tô, assim, eu tô com alguém que é muito importante para mim, que eu tô amando estar, né? Mas eu tô vivendo para mim. Eu acho por isso que é gostoso, que ela também vive para ela. São dois, assim, dois que não são um. Entendeu? Isso é verdadeiramente se completar. Sim. Ela tem o mundo dela. Sim, a individualidade dela, você é a sua. E
vocês se completam, se encontram. Não tem aquela obrigatoriedade. E eu tô me permitindo a sentir que tá por dentro, entendeu? Assim, a perceber, de notar. Porque durante muito tempo, assim, eu brinco com isso, eu acho que eu falo pra você, eu passei por dores que eu nunca me dei conta. Tipo assim, eu vejo os outros reclamando assim, eu tenho dor no... Nossa, que dói aqui, que dói ali. Eu falei, cara, eu nunca tive tempo pra sentir dor. Ô Marcos, Que loucura, você tá sempre no ciclo. Hoje não, tá doendo, não vou. Hoje eu quero ficar... Nós saímos, fomos pro garajão, só tô cansado, amigo, tô indo embora, tchau. Ok. Ia ficar lá forçando tal. Hoje, então assim, eu tô me descobrindo. Isso é claro que não foi sozinho. Tem muita análise. Tem as pedradas da vida. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu quero que você saiba que você sentou aqui e defendeu o seu avesso como um menino defende o seu doce. Que não, tem que contar. E eu tô me sentindo o máximo, o melhor terapeuta do mundo aqui, porque você expôs tudo do avesso. Essa é você, filha. Não tem jeito. E olhar pra você hoje é dar conta de todo esse avesso que você deu. E a sua fala não poderia ser melhor pra terminar isso. Porque foi você quem deu. Não foi eu, não foi fulano, Bertano. Foi você. Então, você imagina, e agora eu estendo isso para as milhares de pessoas que vão nos assistir, quantas mulheres, né? Até o próximo episódio que a gente vai ter, vai ser com a Rosana assistente social. Ela vai falar sobre abuso, vai falar sobre violência doméstica, sobre a violência contra a mulher, contra a criança. Quantas? Porque não tinham ou estão por algum motivo, umas pela uma casa, pelo conforto, pela segurança, ou pela dependência emocional que a gente fala tanto, que precisam, pelo próprio preconceito para não ser a deixada, ou a separada, ou a... né? Que estão nessa história, que eu espero que ela assista isso. É quando eu disse para você que quando o leite derrama, alguém vai estar ali para poder... Eu acho que a sua história, Eliane, ela é uma história que tem que ser dita, velho. Deu certo. Funcionou. E verdadeiramente sem culpa, verdadeiramente sem culpar ninguém e ter a segurança de que eu preciso só de mim. Eu não preciso atrelar. A verdadeira felicidade tem que ser compartilhada, eu já diria, na natureza selvagem, que eu já te indiquei para assistir. Mas eu não preciso atrelar, que se não for assim, não vai ser. Concordo e discordo. Meu ponto sempre vai ser esse, né? É o Marcos sendo o Marcos. Eu preciso. Vou até deitar agora. Você sabe que pode ser uma deficiência minha, mas eu não acho que o homem, quando eu digo homem, não é gênero. Estou falando da criação divina, homem. Ela não foi feita para ser só. Não, tem que ser compartilhada, eu falei. A verdadeira felicidade tem que ser compartilhada. O que ela não deve ser é do outro, que ninguém é dono de ninguém. Ela tem que ser compartilhada. Tem gente que não sabe compartilhar nem com ele mesmo. Concordo. Tá vendo que eu não só discordo de você? Concordo. Tem gente que não sabe ser feliz, nem ele com ele mesmo. E agora? A gente fala disso para os idosos, e agora? Foram-se todos. Os filhos... Os netos. Os netos, os amigos. E agora? E às vezes a gente deixa aí o parceiro. Aí fica só a gente. E agora? Agora eu vou terminar com e agora. Eu vou terminar com e o que a vida fez de você. Esse é o Divancast. Se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Eu deveria estar falando isso ao longo do episódio inteiro, né? Mas segue aí, compartilha. Eu tô muito grato de receber você. Você sabe que você é uma amiga que eu vou levar pra vida. O povo pode até achar, como é que eles dão tão certo? Porque a gente fala tudo o que a gente quer um pro outro. Fala mesmo. E eu sempre falo isso pra você. Talvez você não tenha dimensão do tanto que eu te considero. Mas você fala muito mas isso. É muito mesmo. Você me instiga a crescer, a pensar, né, a refletir. Isso é muito bom pra mim. Me provoca
Provocam tudo, até com a chatice. Eu sei que sim. Mas é muito bom, tá? E foi muito bom falar com você. Agora eu queria que você mandasse um recado aí. Pra quem você quer. Se não for pra... Que seja para as mulheres que estão nos assistindo. Deixa uma mensagem. É o contexto do assunto todo. Não deixem que as pessoas façam você duvidar de você e desacreditar de você. Não deixe que o outro diga para você o que você não é. E que às vezes é normal ter dúvida no que a gente quer. Mas nunca tenha do que você não quer. E assim a gente termina o episódio de hoje. Te espero no próximo episódio. Obrigado, Eliane. Obrigada, Marcos. Ela é demais, né, gente? Puta que pariu.